Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos de 10 a 31. Usaremos a versão Almeida Revista e Atualizada. Está projetado, você pode ler na projeção. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-lhe aquele que já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Volta aí esse versículo. Lá chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Pode ir. Dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: Bendito sejas tu, Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é esse que os meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espero que te declarei que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a esse caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo, fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho para o qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus de Israel. Para isso, volta ali, por favor. O melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Pode ir. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que em se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele já te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. Virando Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e esse se rasgou. Então Samuel disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e te deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente e nem se arrepende.
porquanto não é o homem para que se arrependa. Então disse Saul, preste atenção nesse versículo. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel disse a Saul, e este adorou o Senhor. Amém. Texto grande. Pode deixar o pessoal entrar. Capítulo 5 fala sobre os amalequitas, fala sobre a desobediência ao Deus de Israel, fala sobre a morte de Agag, fala sobre a remoção de Saul do seu trono. Saul foi um homem importante para Israel. Aliás, foi o primeiro rei. Foi ungido, foi coroado, mas aconteceu com Saul uma coisa que acontece com a nossa vida. Saul descuidou da sua alma. E a palavra descuido, quando eu estou usando que ele descuidou da sua alma, para ficar mais fácil, eu não sei se você repara quando tem uma pessoa que está descuidada da vida, que ela passa a ter problemas de higiene, a ter problemas na aparência, ou alguém que se descuida do trabalho, começa a dar furo no trabalho, começa a não fazer o trabalho como deve, coisas importantes que ele deveria prestar atenção no trabalho já não presta. Quando isso acontece, quando uma pessoa se descuida da higiene pessoal, se descuida da aparência, a gente percebe que alguma coisa está errada. Quando uma pessoa se descuida do trabalho, a gente percebe que alguma coisa está errada, mas o que mostra nesse texto não é um descuido, nem da higiene, nem pessoal, e nem um descuido no trabalho. O que acontece aqui é um descuido da vida espiritual. Quando a gente descuida da vida espiritual, tudo cai junto. Quando a gente se descuida da vida espiritual, tudo vem junto. E aconteceu isso. Foi um processo onde Saul começou a se descuidar. A gente se descuida e não percebe. E de repente deixa de orar, de repente deixa de fazer a devocional em casa, de repente deixa de ler a Bíblia e deixa de ir à casa do Senhor. Se eu te perguntasse agora, qual foi a última vez que dentro do teu quarto você se ajoelhou para orar? Talvez você me diga ontem, mas talvez você não saiba o dia que aconteceu isso. E qual foi a última vez que você abriu a Bíblia, sentou e olhou para a Bíblia buscando aprender do Senhor? Qual foi a última vez? Porque as coisas acontecem assim. Ninguém se descuida da aparência. Quando uma pessoa está deprimida, a gente percebe um tom da depressão, uma nota da depressão, quando ela começa a se descuidar da aparência. Quando ela começa a descuidar da vida, descuidar da higiene, acontece isso, não em todos os casos de depressão. Mas esse processo de descuidar-se não é assim. Ele vai acontecendo e vai se instalando. E o processo de se descuidar da vida devocional, o processo de se descuidar de Deus, o processo de se descuidar espiritualmente, também não acontece assim. Porque os afogamentos, eles não acontecem assim. Os afogamentos são processuais. A gente afunda aos poucos. Saul afundou aos poucos. E Saul começa a fazer uma coisa que a gente faz super bem, quando a gente começa a se distanciar de Deus. Saul busca justificativas e explicações para Samuel.
nós também fazemos isso. Deixamos a vida com Deus de lado e buscamos justificativas. Quando a gente se desliga aos poucos da obra de Deus, as coisas parecem fazer menos sentido. Quando a gente se desliga aos poucos da obra de Deus, as coisas parecem fazer menos sentido. A palavra faz menos sentido. As músicas fazem menos sentido. A comunhão faz menos sentido. Quando as coisas perdem o sentido, aumenta a distância. Saul se distanciou. Saul foi ungido rei. O título continuou, mas a unção foi embora. E Samuel recebe a função de dar esse recado para ele. Ele passou a noite toda antes desse recado. Imagina você virar para o rei e dizer o seguinte: acabou teu reinado. Às vezes, a gente permanece no templo, mas o coração se foi. Às vezes, a gente não permanece no templo, o corpo se foi. O corpo se foi da adoração, o corpo se foi do templo. Mas há os que permanecem no templo, mas o coração se foi. Há os que permanecem no templo e o coração permanece no templo. No caso de Saul, o título permaneceu, mas o coração se foi. Eu queria contar para vocês como essa história acontece. Quero falar dos amalequitas. Os amalequitas, nós que estamos do Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem o que é arrastão. É uma coisa que é muito familiar para a gente. Quando a gente percebe aquele monte de gente vindo, não sei se você já viveu um arrastão. Eu já vivi. Não, já vivi, mas o cara parou absurdamente um carro antes do nosso. O arrastão veio e os caras pararam um carro antes. Ah, mas ele foi abençoado por Deus. É. E quem é assaltado não é abençoado por Deus? É isso? Não, então não gosto de falar essas coisas. Mas você sabe o que é arrastão. Você acha que é o Rio de Janeiro que inventou o arrastão? Não, foram os amalequitas. Eles inventaram o arrastão. Eles não semeavam, eles não plantavam, eles esperavam o povo de Israel plantar. E quando o povo de Israel plantava, eles esperavam pacientemente a colheita. E quando eles colhiam, vinha um exército e entrava num povoado e levava tudo. Violentava as mulheres e levava tudo. Só que vocês acham que eles fizeram isso uma vez? 2 vezes? Fizeram isso por gerações. Gerações ele repetiu uma prática de não trabalhar e de fazer o arrastão. Um dia Deus disse basta. E quando Deus disse basta, ele deu uma ordem a Saul: você vai exterminar. Você vai exterminar esse povo e você não vai levar nada deles. Porque a gente não quer se parecer com eles, que chegam e roubam as nossas coisas. A gente simplesmente quer pôr um ponto final nessa situação. A ordem foi clara, a lei era clara: acabe com tudo e não tragam absolutamente nada. E Saul trouxe ovelha, trouxe boi, trouxe vaca e ainda trouxe o rei de quebra. Trouxe Agag junto. Por que, gente? Por que Saul faz isso? Você acha que ele fez isso de graça? Saul fez isso porque Saul procurava uma popularidade. O povo já não olhava para ele com os mesmos olhos. Então Saul, para agradar o povo, verso 21, eu queria ouvir a voz do Senhor, mas o povo queria os despojos. E ele, para agradar o povo, vai e cede e traz o rei, e traz o despojo, e traz as ovelhas, e traz os bois. Entre a voz de Deus e o conforto com as pessoas, fique com a voz de Deus. Mas quando eu falo voz de Deus, né, eu estou sentindo de Deus no meu coração. Não é isso. Estou sentindo de Deus no meu coração. A voz de Deus está aqui, ó.
A voz de Deus está aqui. Então, antes de ficar com conforto com as pessoas e seguir a voz de Deus, siga a voz de Deus. Saul optou pelo conforto. Ele ignorou que ouviu da parte de Deus e se agarrou a uma justificativa. Ele ignorou o que ouviu da parte de Deus e se agarrou numa justificativa. As circunstâncias não podem falar mais alto do que os nossos princípios. As circunstâncias não podem falar mais alto do que os nossos princípios. A gente não pode se agarrar nas justificativas. Esse texto ensina que as circunstâncias não podem definir nossas escolhas. As circunstâncias não têm autoridade de definir as nossas escolhas. Esse esfriamento de Saul é clássico. Ele foi lento. Saul foi escolhido com todo o ritual, com Samuel, com o processo de unção. Foi uma coisa linda a escolha de Saul. Saul sobe ao poder 7 anos depois que Saul ergue o templo ao Senhor. 7 anos depois de subir ao poder que Saul ergue o templo ao Senhor. Isso dá algumas pistas para a gente. Porque a gente é muito rápido para fazer as nossas coisas e muito lento para fazer as coisas do Senhor. Eu preguei sobre isso domingo passado. Repare no verso 12. Já chegou Saul no Carmelo, e eis que Saul levantou para si um monumento. Gente, entenda comigo. Saul é esse cara autorreferente que crê, que quer ser popular com o povo, que quer ficar bem na fita, e ele subiu ao Carmelo para criar um monumento para ele. Mas ele leva 7 anos para construir o templo do Senhor. Porque a gente é rápido para fazer as coisas da gente. Samuel pergunta: que barulho é esse? Samuel faz essa pergunta. Que balido? Balido eu não sabia. Vocês sabem que eu estudei biologia, eu não sabia que o nome do som que faz as ovelhas era balido. Ele pergunta assim: que balido é esse? Não se engane, coisas erradas deixam rastros. Não se engane, coisas erradas deixam para trás pequenos sonhos. Não se engane, o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. É muito cara de pau. Presta atenção à resposta dele. O povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Como somos craques em transformar coisas feias em coisas bonitas. As coisas são feias, a gente sabe que as coisas são feias, a gente sabe que as escolhas são feias, a gente sabe que a definição das coisas são feias, mas nós somos craques. Ele desobedeceu, ele foi claramente desobediente, e ele pega a desobediência dele, em vez dele assumir a desobediência dele, ele fala assim: escolhemos o melhor das ovelhas e o melhor dos bois para oferecer ao Senhor seu Deus. Samuel pergunta: foi isso que eu pedi para você? Foi isso que eu pedi para você? Foi isso que o Senhor pediu para você? A gente muda coisas que a gente quer fazer, mas eu vou dizer que isso não tem nada a ver com Deus. A gente faz aquilo que a gente quer fazer, e às vezes a gente bota a culpa em Deus. Mas eu quero te dizer que isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com as coisas que você quer fazer. Que barulhos são esses? Tem uma resposta. Os barulhos das suas escolhas. Nossas escolhas fazem barulho.
Nossas escolhas fazem barulho. Nossas escolhas nos deixam rastros. Nossas escolhas fazem barulhos. Porque eu estou vivendo isso. Está vivendo isso por suas escolhas. Porque eu estou vivendo essa relação desse jeito. Porque, meu Deus, porque eu estou vivendo essa... Está vivendo isso por algumas escolhas que você fez. O menino, a menina fala para o pai que está namorando. Ai, quem? Fulano. Ué, mas ele é ligado à contravenção. Mas eu quero evangelizar ele, pai. Cara de pau, né? A gente ouve o barulho das nossas escolhas. As escolhas que a gente faz, a maneira como a gente trata o outro, a maneira como a gente conduz os problemas, a maneira como a gente se porta diante dos problemas, fazem barulho. Que barulho é esse? Pergunta Samuel. É o barulho das suas escolhas. E a prova que Samuel, na conversa com Saul, mostra como está o coração de Saul é nos pronomes que Saul usa. Como Saul se refere a Deus. Perceberam? Hã? O pronome possessivo qual é? Hã? Teu. Quem falou? Ele se refere assim a Deus. Você reparou isso? O Senhor, teu Deus. Sabe por quê, Letícia? Porque às vezes Deus fica tão de fora da nossa vida que a gente começa a dar sinais de que realmente Ele está de fora. Trouxemos coisas para adorar ao Senhor, teu Deus. São atos falhos, um ato falho dele. A gente precisa entender que o distanciamento, ele se reflete na falta de intimidade. A gente percebe isso no casamento. A gente percebe quando o casamento está acabando. A gente percebe que o casamento está acabando porque pistas, melhor assim, a gente já não se dava muito bem. E a discussão era a coisa mais comum. E já havia tanta indiferença em teu olhar. Melhor assim, porque o teu desejo já não me procuram. São pistas que a gente dá quando a gente está se distanciando de alguém. Você perdeu o sermão de manhã. O Guilherme, quando chegou, o pastor Guilherme, quando chegou, falou assim: gostei do sermão de manhã. Foi o reverendo Epifânio que pregou. E o reverendo Epifânio falou sobre distanciamento. Ele disse que perdeu o filho na praia. 45 minutos ele perdeu o filho na praia. Claro que eu teria infartado. A Carmen teria morrido. Entendeu? A Letícia e junto. Muitos aqui. Não vou falar da Rosângela, né? Entendeu? Muitos aqui teriam infartado. 45 minutos do garoto perdido na praia. Aí, quando ele chegou em casa, com calma, passado o tempo, ele perguntou para o filho dele: o que você sentiu? O que você pensou, filho? Agora que já passou, que a gente está aqui, papai não está brigando com você, quero saber o que você sentiu. Aí ele falou assim: eu achei que estava andando para o lugar certo. Parece que ele andou 3 quilômetros. Uma criança pequena andou 3 quilômetros e ele falou assim: eu achei que estava andando para o lugar certo. Sabe o que acontece com Saul? Saul se perdeu, mas Saul achou que estava andando para o lugar certo. Saul não se percebeu. Versículo 27, virando-se Samuel para ir embora, para sair. Olha isso que acontece, gente. Samuel tem aquele embate com Saul, diz: tu não vai mais ser rei, porque tu errou, porque tu em vez dele se jogar no chão, se ele ficar como Davi ficou, toda vez que Davi foi confrontado,
Davi fez coisas mais terríveis do que Saul, mas Davi se arrancou, se jogou, se rasgou, escreveu salmos, fez orações gigantescas. Samuel vira, ele agarra no manto de Samuel e rasga o manto de Samuel. Samuel extremamente didático. Ele falou assim como esse manto se rasgou, você se rasgou de Israel. Tu não és mais rei. Às vezes, a gente está numa situação, em vez da gente resolver, a gente piora, a gente rasga o manto. A gente está na situação, ao invés da gente resolver, a gente faz a coisa ficar pior. A gente mete a mão e rasga o manto. E o grande desafio da gente não estraga as coisas com a tua raiva. Não estrague as coisas com a tua raiva. Existem pessoas que têm o talento de destruir tudo com as próprias mãos e com a sua própria raiva. Gente que vive metendo a mão no manto, na hora que tem que resolver o problema, na hora que deveria resolver o problema, estraga tudo. Na hora que o casamento está caminhando mal, o cara tem o talento de fazer as coisas piores, ficarem piores do que são. Está no caminho da solução, não estraga as coisas. Se você está no caminho da solução, não haja por impulso. Faltou esse homem quebrantamento. Mas quais são as preocupações de Saul? Projeta o verso 30, por favor. Então, olha só isso. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo. Ele entende, pequei, honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e vai comigo na direção da cidade, na direção da adoração. Ele está preocupado em obedecer? Ele está preocupado em se arrepender? Ou ele está preocupado com reputação? É isso. De novo, ele se parece tanto com você e comigo? A gente se preocupa demais com reputação. A gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Ele, em vez de ele se preocupar com a unção que se distanciava dele, ele se preocupa como ele vai chegar na cidade, se ele vai chegar na cidade com Samuel ou não. Em outras palavras, está dizendo se Samuel faz parte da minha bancada ou não. Entenderam? Entenderam, né? Totalmente. Isso estava constituindo o coração dele. Ele estava preocupado muito mais com reputação do que com obediência e arrependimento. Preocupado com o que os outros pensam. Ele não quer a honra de Deus, ele quer a honra dos homens. Às vezes, a gente está preocupado com a honra dos homens. O que dirão de nós? Como nos verão? E nos despreocupamos da honra de Deus. Coisas para levar para casa. Você é chamado para obedecer. Você é chamado para obedecer. Se eu fui chamado para obedecer, os meus interesses não podem estar acima dos interesses de Deus. Se eu fui chamado para obedecer, os meus interesses não podem estar acima dos interesses de Deus. Saul tinha interesses pessoais. Você precisa entender e diferenciar o que é a vontade de Deus e o que é a opinião pessoal. Você se distanciou de tanta coisa por causa de opinião pessoal. Tem gente que se distanciou da igreja por causa de opinião pessoal. Tem gente que se distanciou da família, por causa de opinião pessoal. Tem gente que se distanciou da casa de Deus por conta de opinião pessoal. Saul tinha interesses pessoais e ele não sabia diferenciar
o que era a vontade de Deus e o que era a opinião pessoal. Desculpe. É importante entender que o que eu desejo não é necessariamente o que eu preciso. É importante entender que eu desejo não é necessariamente o que eu preciso. Às vezes, a gente se depara com algumas injustiças, surpreendido com novos cenários. É importante entender que o que eu desejo não é necessariamente o que eu preciso. Falta de obediência me lembra falta de reconhecimento. Eu obedeço porque eu não reconheço aquele como mais sábio, aquele como mais competente, aquele com autoridade, com grandeza, com sabedoria. Por isso que eu não obedeço. A gente, às vezes, obedece porque a gente entende. E às vezes a gente obedece sem entender. Mas quando a gente obedece porque a gente entende, não há mérito nisso. Nenhum. Há inteligência e há sabedoria. Vou dar um exemplo. Não come esse sanduíche porque esse sanduíche está estragado. Eu olho para quem me diz e olho para o sanduíche e vejo que o sanduíche está estragado, eu vou comer o sanduíche? Isso é obediência ou é sabedoria? É sabedoria, não é obediência. Porque quando eu obedeço, aquilo que eu entendo e aquilo faz sentido para mim, isso necessariamente não é obediência. Talvez seja sabedoria. Mas se eu disser, não como sanduíche, e não explicar, aquela pessoa que vai se aproximar do sanduíche, vai decidir se vai comer ou não. E se ela não comer, isso é obediência. Porque ela não pôde verificar. A gente, muitas vezes, vai ter que deixar de comer o sanduíche, mesmo sem entender o motivo por que está deixando de comer o sanduíche. A gente vai ter que simplesmente obedecer. Que barulho é esse? São ovelhas. Por que você não acabou com todas? Por que acabar com as ovelhas? Se a ovelha não fala, se a ovelha não pensa, se a ovelha não representa os amalequitas, por que não? Por que acabar com as ovelhas? Eu quero explicar para você que não necessariamente você terá as explicações que você precisa. A grande tarefa será conseguir obedecer mesmo sem as explicações. Obedecer mesmo sem entender. Sabe o que é ruim você lidar com o adolescente? E é um desafio. E a gente valoriza tanto. Vocês veem que eu tenho incensado, que eu tenho jogado luz, que eu tenho falado demais dos adolescentes na igreja. Por quê? Porque eu trabalho com adolescente. Eu sei quanto é difícil trabalhar com adolescente. Eu sei quanto é difícil trabalhar com adolescente. Então, quando você chega para um adolescente e fala assim, você tem que obedecer. Mas ele falou assim, ele vai falar assim, é muito difícil para eu obedecer, pai, aquilo que eu não entendo e aquilo que eu discordo. Ele não está de todo errado. É difícil a gente obedecer aquilo que a gente não entende e aquilo que a gente discorda. A grande tarefa da fé é justamente aí, ela está justamente aí. Eu não entendo, mas eu obedeço. Eu não entendo, mas eu obedeço. Eu não concordo, mas eu obedeço. Esse é um grande salto na fé. É obedecer porque é o Senhor. Lembra quando ele se encontra com Pedro? Ele fala assim, joga a rede do outro lado. Pelo amor de Deus, passamos a noite inteira jogando a rede, nada pegamos. Pelo amor de Deus, estamos aqui, eu sou pescador, você, na verdade, você para nós é carpinteiro, eu sou pescador. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele está dizendo assim,
Eu não entendo, eu não concordo, mas eu obedeço. Saul não entendeu isso. Saul não entendeu que no processo de fé a gente não terá todas as cartas, a gente não terá todos os dados. Será muitas vezes necessário a gente obedecer sem entender e sem concordar. Conclusão. Quem quer ser coberto pela vontade de Deus, obedeça. Quem quer ser coberto pela vontade de Deus, obedeça. O caminho da obediência, no caminho da obediência nós somos transformados. É no caminho da obediência que nós somos transformados. A minha oração é que eu consiga confiar em Deus o suficiente para obedecer. A minha oração é que eu obedeça quando eu não entendo, diferente de Saul. Que eu obedeça quando eu não concordo, diferente de Saul. Mas ele não falou de Jesus até agora. Jesus Cristo obedeceu, e obedeceu até o fim. Até o fim. Filipenses 2:8. Jesus tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. O problema é que eu tenho 3 pastores sentados aqui. E eu vou falar uma coisa, que se você discordar, 4 pastores, eu estou com 4 pastores sentados aqui. Se você discordar, você pode procurar eles. Eu já falei. Preste atenção. Como entender os planos da cruz? Sobre a morte na cruz, Jesus e Deus pensavam da mesma forma? Como entender? Meu medo é falar heresia, entendeu, Gisele? Sobre a morte na cruz, no momento da morte da cruz. Pensa no Getsemane. Jesus e Deus pensavam da mesma forma? No momento do Getsemane, pensa no momento do Getsemane. Jesus e Deus pensavam da mesma forma? Sim ou não? É chegada a minha hora, mas se possível, me ajuda, passa de mim esse cálice. E o que Deus respondeu para ele? Não. Eles pensavam da mesma forma? Ou Jesus não entendia o sentido total da cruz, aí que está a heresia, ou Jesus não concordava com o sentido total da cruz. Ou ele não entendia que a morte dele seria mais importante do que qualquer coisa, porque a morte dele conversava com a salvação do mundo. Ou ele não entendia isso e queria livrar a pele, ou ele não entendia isso e por isso fez uma proposta, passa de mim esse cálice, ou ele entendia isso e discordava, queria livrar a pele. Está comigo? Kelvis, está comigo? Se pergunta, eles discordavam ou eles concordavam antes da cruz? Ou ele não entendia que era a cruz plenamente, ou ele não concordava com o que era a cruz plenamente. Sabe quem vai dar essa resposta para vocês? Marcelo Bezerra, lá fora. Pode procurar. Ou Marcelo Tenório. Vou livrar o resto dos pastores. Vou livrar o Ailton, vou livrar o Guilherme. Irmãos, eu não sei. Eu não sei se ele não entendia
ou se ele discordava. Mas eu sei como ele acabou as orações dele. Como ele acabou a oração dele. Como ele acabou a oração dele. Seja feita a tua vontade. É assim que eu quero acabar minhas orações. Eu quero acabar minhas orações dizendo: eu não concordo, eu não entendo, mas seja feita a tua vontade. Eu não concordo, eu não entendo, porque você me desamparou. Você me desamparou, mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: você me desamparou, você me deixou, hein? Você me deixou. Mas na mesma cena, ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. De novo, ele está dizendo: eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas... Não é lindo isso, gente? Fala. Maravilhoso isso. Eu não entendo, mas obedeço. Eu não entendo, mas eu me jogo. Eu não entendo, mas eu confio. Eu confio no Senhor. Eu confio nas tuas escolhas, mesmo que eu não concorde com elas, eu confio nas tuas escolhas. Queria que você atravessasse aquela porta hoje, entendendo a grandeza do que é obedecer, entendendo o que Saul não entendeu, entendendo que às vezes a vontade de Deus chega e eu não concordo com ela. Às vezes as ordens de Deus chegam e eu não as entendo. Mas eu termino a minha oração como Jesus terminou: seja feita a tua vontade.